Uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia aponta que 76% das mulheres, independente da sua sexualidade, vão a uma consulta ginecológica pelo menos uma vez ao ano. Mas há um fato curioso por aí. Esse índice cai para 47% quando falamos de mulheres que fazem sexo com outras mulheres. Precisamos falar sobre isso. E uma consulta ginecológica significa um gesto de amor e de autocuidado. Também serve para diagnosticar doenças precocemente ou, principalmente, preveni-las. Mas esse ato tão comum para muitas mulheres, para as mulheres lésbicas e bissexuais, pode significar um momento de constrangimento, seja por falta de melhor preparo de alguns profissionais de saúde, falta de acolhimento ou situações de homofobia durante a consulta. Acompanhe no relato da nossa entrevistada do dia. Oi, então, eu vim aqui fazer um relato, né? Meu nome é Vanessa Monteiro, sou mulher lésbica, tenho 37 anos, já sofri lesbofobia aqui na cidade de Manaus, em alguns estabelecimentos, na rua, em shoppings, e nossa luta é constante. As pessoas LGBT sempre têm esse estigma, as pessoas acabam nos negligenciando, seja em qualquer forma na sociedade, em direitos, né, sociais, ou então até mesmo em direitos básicos como a saúde. Nós, mulheres lésbicas, temos que ter um atendimento diferenciado, né? Então, a falta de sensibilidade de profissionais, né, principalmente na área médica, a capacitação para esse atendimento, que ele seja mais direcionado para a mulher lésbica, que acabam cometendo violências e negligenciando, né, deixando de lado a importância de dizer sobre a prevenção do câncer do colo de útero, das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, o meu relato hoje, como mulher lésbica, é que a gente ainda persiste e resiste nessa nossa sociedade. Infelizmente, temos casos e relatos aí, movimentos sociais que sempre abordam pessoas que são violentadas ou então até mesmo expulsas de casa, né? Graças ao movimento hoje LGBT que ainda resiste aqui em Manaus, ainda temos locais que podemos ter acolhimento, como a Casa Amiga, né? Um projeto de acolhimento do Manifesta, no qual pessoas LGBTs podem ter um local de acolhimento, de direcionamento, né? E hoje em dia ainda persistimos para que a gente consiga ter acesso a esses direitos, tanto na área da saúde como na área da educação, enfim, né? Em vários outros segmentos. Temos uma política de saúde LGBT que não é institucionalizada e não é difundida nos postos de saúde, né, onde a população está e necessita de atendimento. Esse é meu relato. E gostaria de deixar isso muito, muito exposto, porque a gente sente necessidade quando vai à procura desse atendimento, né? Além das questões já citadas por Vanessa, ela também relembra as situações de lesbofobia sentidas na pele tanto por ela quanto pela sua parceira. E o meu relato mais, que me tocou e me deixou bastante fragilizada foi o momento que eu fui solicitada por um gerente, né, de um estabelecimento no Veralves para que eu me retirasse com a minha namorada devido às outras pessoas estarem incomodadas pelo um simples toque de mão, né? Então, a gente ainda não está preparado para lidar com essas situações e as pessoas não sabem lidar com o diferente, né? Nós, LGBT, sofremos por não poder saber expressar nosso carinho, nosso afeto com as pessoas que amamos. Então, como fazer para incentivar essas mulheres a procurarem atendimento médico e como os serviços de saúde poderiam melhorar o atendimento dessas pacientes?
Olá, com imensa gratidão que estou aqui para responder algumas perguntas relacionadas à sexualidade de mulheres lésbicas, sobretudo os desafios que nós temos relacionados ao acompanhamento de mulheres lésbicas ou mulheres que fazem sexo com mulheres. Então, um dos primeiros questionamentos que chegou para a gente é exatamente como incentivar os profissionais de saúde a diminuir as barreiras que existem. É importante que a gente coloque que existe um desafio gigante nos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, mas no sistema público o desafio é maior no que tange a nós conseguirmos incluir socialmente essas mulheres lésbicas no âmbito da assistência à saúde, sobretudo à saúde ginecológica. Entre os desafios que nós temos, nós podemos destacar um em específico, que é a falta de formação dos profissionais para o atendimento a essas mulheres. E nessa falta de atendimento, a gente não fala somente dos profissionais de medicina. Essas mulheres, eu vou citar o exemplo do sistema público, que é o que a gente pesquisa, ela sofre preconceito na unidade básica de saúde quando ela entra, ela sofre preconceito na recepção, ela sofre preconceito no atendimento médico em específico, que os nossos profissionais da medicina, em uma consulta ginecológica, eles perguntam logo se você toma anticoncepcional. Dificilmente se pergunta com quem essa mulher se relaciona. Então a primeira barreira começa aí, já que as mulheres lésbicas elas têm cuidado de saúde que têm as suas especificidades, que se diferem da realidade das mulheres heterossexuais ou bissexuais. Para a psicóloga e sexóloga Neila Siqueira, romper barreiras e ter acesso à informação é o primeiro passo para o autocuidado. Falar de saúde da mulher já é um assunto bastante importante que nunca deve cessar. Porém, tratar do assunto da saúde da mulher que faz sexo com outra mulher nos coloca ainda num parâmetro muito maior, porque as implicações desse público são um pouquinho mais específicas. Nessa situação, a gente precisa levar em consideração a falta de empatia que muitos lugares de atendimento à saúde têm, a falta de perícia técnica e cuidado com essas mulheres que têm uma realidade diferente. Infelizmente, a nossa medicina ainda é muito heteronormativa, ainda se pensa no pênis e numa vagina, o que não acontece com esse público. Nós ainda tratamos muito do preconceito e dos constrangimentos nesses ambientes. Ainda podemos citar, e isso é muito claro, as mulheres que fazem sexo com outras mulheres, algumas não têm o conhecimento de que necessitam buscar essa ajuda profissional da mesma forma que mulheres de outras orientações sexuais. É nesse momento que o processo de esclarecimento dessas mulheres deve ser levado em consideração. Toda essa informação deve chegar a essas mulheres aonde elas estiverem. E essa é uma oportunidade, um programa desse é uma oportunidade de levar essa informação para elas. Principalmente porque, como é conhecido dos dados da Organização Mundial de Saúde, que as mulheres, o câncer de colo de útero, enfim, todos os outros tipos de doença, é uma doença muito silenciosa, a mulher que faz sexo com mulher, ela pode ser acometida do mesmo problema. E quando ela busca esse acompanhamento, busca esse atendimento médico de uma forma mais preventiva, elaborando todo ano, fazendo direitinho o seu calendário médico, verificando toda a situação dos seus exames, ela consegue ter acesso às informações muito antes, então ela consegue prevenir qualquer tipo de problema. O que acontece hoje com muitas mulheres que fazem sexo com outras mulheres, que encontram essas barreiras hoje nos consultórios, nos ambulatórios médicos? Elas deixam de ir. E quando vão em busca de algum tipo de atendimento, a doença já está muito adiantada e a gente não quer isso. Então, a busca por esse direito ela tem que ser uma coisa concisa e sempre muito bem esclarecida. Então, um dos elementos fundamentais para que a gente possa diminuir essas barreiras entre os profissionais e essas mulheres seria exatamente a formação de profissionais de saúde adequadas à realidade dessas mulheres. Por exemplo, existem mulheres lésbicas que nunca tiveram uma relação sexual com homens. Então, no momento em que ela vai fazer um exame colpocitológico, um exame preventivo, ela precisa que o espéculo seja diferente, de um tamanho diferente, adequado à sua realidade. Então, se na hora da realização desse exame, essa mulher não é questionada, ela sai do exame machucada e nunca mais volta para uma consulta. E quando a gente vai perceber, essa mulher volta para o Sistema Único de Saúde por meio da contrarreferência, por meio de um atendimento emergencial onde já se descobre um câncer de colo uterino, um câncer de mama, em um estágio mais avançado, justamente por falta de prevenção. E o Cenário em Diversidade volta já com muitas informações importantes. Não sai daí que é bem rapidinho.
melhor conteúdo da Amazônia também tem a melhor audiência. Revista Cenário, mais de 1 milhão de acessos. Conteúdo online, impresso e na TV web. Matérias técnicas, apuração investigativa e opinião fundamentada. Sem sensacionalismo, sem fake news. Levando informações com visão ampla da notícia. Revista Cenário. Conteúdo e audiência qualificada com mais de 1 milhão de visualizações. Acesse agora www.revistacenario.com.br. Olá, eu sou a doutora Eli, sou médica ginecologista obstetra do Grupo Apivida e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como fazer a rotina ginecológica daquelas mulheres que somente fazem sexo com outras mulheres, né? E os homens trans, que biologicamente são mulheres, né? Mas gênero masculino. Então, toda pessoa que já teve uma penetração vaginal na vida deve fazer preventivo, principalmente aquelas pacientes, aquelas pessoas na faixa etária dos 25 até os 65 anos, né? E naquelas mulheres que tiveram apenas relação sexual com mulheres, porém usam os brinquedos sexuais, né? Fazem penetração com os brinquedos sexuais ou penetração digital, que são com os dedos, também devem proceder aos exames de rotina, principalmente na presença de sintomas, como dor, como corrimento. Na avaliação da doutora Lidiane Cavalcante, tão importante quanto o exame médico, é preciso que se estabeleça uma relação de diálogo e confiança entre pacientes e agentes de saúde. Então, urge que nós possamos efetivamente ter um diálogo entre profissionais e pacientes, onde a mulher seja questionada com quem ela tem relações, que os profissionais eles estejam abertos a essa realidade, porque o preconceito e a discriminação é muito grande. Quando se fala também da questão das infecções sexualmente transmissíveis, não é? Quando você chega em uma unidade básica de saúde, você já tem ali o protocolo para se trabalhar a questão relacionada às infecções sexualmente transmissíveis. Então você tem uma camisinha, geralmente para distribuição, né, que são os preservativos masculinos, mas não se tem uma cartilha, não se tem um folder ou nenhum material que mostre realmente, verdadeiramente a realidade de uma relação entre mulheres. Então, consequentemente, isso acarreta o desconhecimento dessas mulheres. Muitas acreditam que não podem contrair nenhuma infecção sexualmente transmissível através de uma relação homossexual. Ela também alerta para os riscos reais de contaminação e a importância de um exame preventivo. Mesmo agora no século XXI, nós temos também a realidade de profissionais que, infelizmente, quando essas mulheres procuram serviço de saúde, eles perguntam se ela tem a vida sexual ativa em uma relação hétero, e como elas não têm, e muitas vezes elas ficam de fora dos exames preventivos. E o exame preventivo ele precisa ser feito independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero dessa mulher. Assim como as campanhas de prevenção no âmbito das infecções sexualmente transmissíveis. Elas podem, as mulheres que fazem sexo com mulheres podem contrair qualquer infecção sexualmente transmissível, seja por meio do sexo oral sem proteção, seja por meio da partilha do que nós chamamos de brinquedos sexuais, não é? Dos acessórios sexuais que são partilhados entre elas, entre outras configurações. Então é preciso dialogar sobre o assunto. A pesquisadora também fala sobre projetos voltados à saúde das mulheres lésbicas em Manaus e de atendimentos voltados a esse público. Sobre o que nós temos em andamento na nossa cidade, nós temos um projeto pela universidade que eu coordeno, que é o projeto Entre o Direito e o Acesso às Plataformas de Acesso de Mulheres Lésbicas e Bissexuais no Serviço de Saúde. E a nossa ideia justamente tem sido fazer uma investigação com essas mulheres, ouvir essas mulheres, as demandas que elas têm, as lacunas que no serviço de saúde aparecem e ouvir também os profissionais, porque nós sabemos que na formação profissional dificilmente se tem como objetivo estabelecer uma formação que traga essa perspectiva da compreensão da relação sexual entre as mulheres. E no final do nosso projeto nós vamos oferecer a formação para profissionais de saúde nos 4 municípios mais populosos do nosso estado, que é Manaus, Parintins, Itacoatiara e Manacapuru. Em relação à questão se existe algum atendimento médico voltado para esse público na nossa cidade, nós temos um ambulatório
que fica ali no Pancodajás, que ele é coordenado pela professora Dária Barroso, que é uma grande profissional da ginecologia, não é? E a Dária, ela atende tanto que o ambulatório é transexualizador, né? Então é um ambulatório para pessoas transexuais, mas tem atendido a demanda das mulheres lésbicas justamente pela ausência que nós temos de um serviço de saúde específico na cidade, na realidade de Manaus, que atende essas demandas. Nós tivemos uma pesquisa da professora Adriana Rufino, da Universidade Estadual do Piauí, que mostrou claramente a realidade dessas mulheres, onde a ausência da procura pelo serviço de saúde desencadeia efetivamente casos de câncer, sobretudo de colo uterino e de mama também. Por isso, vale o conselho. Não deixe que o medo ou o preconceito o impeça de manter os cuidados com a saúde em dia. Homofobia é crime. Denuncie e faça valer os seus direitos. Mas e se acontecer? Se tiver casos de preconceito, de constrangimento com uma mulher que faz sexo com outra mulher na busca do acompanhamento médico, o que deve ser feito? Como toda luta por direitos, deve-se valer esse direito de qualquer forma. Para isso existem ouvidorias, existem canais de comunicação, canais de denúncia, as próprias redes sociais estão aí para isso. Homofobia é crime e a partir do momento em que o seu direito à saúde é cerceado em razão da sua orientação sexual, você deixa de ter acesso a esse direito por conta da sua orientação sexual, e que isso fique muito claro, é sim um crime. Você precisa buscar os seus direitos e fazer valer isso que lhe é assegurado. Digo e repito a outras meninas, a outras mulheres, que façam valer seus direitos, que não tenham vergonha e que continuem lutando. Esse é o meu recado. O mais importante é não deixe de cuidar da sua saúde por conta de um preconceito, por conta de uma caracterização da sociedade que a gente sabe que infelizmente acontece. Quem ama se cuida, se cuide. Mulher que faz sexo com mulher tem os mesmos direitos que qualquer uma outra e precisa tomar os cuidados necessários. Um abraço. E o cenário dessa sexta-feira termina por aqui. Espero ter ajudado você a ficar melhor informado. Já sabe, tem uma sugestão de pauta? Manda pra gente para nossas redes sociais que estão todas aqui aparecendo para você. E não esquece, toda sexta-feira, Cenário Diversidade tem um encontro marcado com você. Tchau, até a próxima!